de trabalho muito importante para o estado do Amazonas. Eu passei fotos para o Tiago. Ixi, meu Tem computador. aí, Tiago? Libera para a gente na live? Tá aí as fotos, já estão na live, Rose. Olha, eu estou só achando aqui. Ricardo, acha para mim uma matéria que eu fiz para a Folha de São Paulo, quando saiu o censo no IBGE, que tem os dados sobre a população indígena no Amazonas e em Manaus, por favor. Tá. Te agradeço. Bom, essa foto que vocês estão vendo aí, gente, é a primeira reunião, a reunião inaugural do Grupo de Trabalho de Crise, a respeito da estiagem no estado do Amazonas, voltado para a situação dos povos indígenas, em todo o estado do Amazonas. Esse grupo de trabalho, ele está analisando, apresentou ontem já todo um diagnóstico da condição de vulnerabilidade social dessas populações em todo o estado do Amazonas, ações que já começaram a ser feitas em atenção a essas necessidades deles e outras que serão intensificadas na próxima semana. Como entrega, por exemplo, básica de cestas básicas. Isso é o mais básico, mas eles estão tratando sobre água potável, sobre atenção na saúde, especialmente várias condições que foram colocadas para os indígenas em relação à estiagem, problemas na saúde, com a atenção dos DICEIs, que é um órgão, de atenção aos indígenas com estrutura federal, no estado do Amazonas. Bom, e aí também toda uma logística para fazer atenção a esses povos, que vai desde transporte de embarcações e também de voos. Então, eles estão fazendo todo esse levantamento e o estudo financeiro disso. E desses recursos que a gente falou, de mais de 600 milhões, haverá provavelmente novo aporte diretamente para o estado do Amazonas, por meio do Ministério dos Povos Indígenas. A luta agora vai ser por meio do Ministério dos Povos Indígenas para a atenção específica dos indígenas, porque tem situações peculiares muito diferentes. Isso se justifica por quê? Porque nós estamos falando do estado de maior população indígena do Brasil e a cidade também de maior população indígena. Os indígenas, da tradição deles, até de uma condição de vida na Amazônia, eles preferem viver perto dos rios, dos igarapés. E são eles, evidentemente, todos atingidos quando há cheia e quando há seca. Diferentemente deles, fora dessa condição, do movimento dos rios, da sazonalidade dos rios, estão os indígenas de área urbana. Só que esses vivem com frequente condição de vulnerabilidade social. Então, a partir dessa condição, o grupo, na verdade, está tratando para toda a população indígena do estado, o atendimento a toda a população indígena do estado. Você tem um número aí, Ricardo? É a primeira vez, Rose, que é feito um grupo de trabalho dessa forma, para atuar dessa forma? Jane, perfeita essa observação. Foi exatamente isso que eu me dei conta ontem. De todas as condições nos últimos anos desse extremo climático, cheia, nunca teve uma atenção voltada para a característica da região, que é de uma população indígena, que sofre com muita força todas essas crises. Na própria pandemia, aqui em Manaus, você viu o que aconteceu lá no Parque das Tribos. Os indígenas não tinham atenção, não tinham atendimento, contavam ali também com um forte preconceito e racismo. E o que eles tiveram foi uma liderança da Wanda Itoto, que fez lá um hospital de campanha. Enfim, eu lembro que eles colocavam aquelas madeiras para eles deitarem, outros tinham rede. As pessoas até tiraram foto da rede, da madeira, e ela disse, olha, a gente está usando isso também porque não tem cama para eles deitarem. A rigor, eles precisavam de um outro tipo de tratamento, mas era num auditório aberto, não era um auditório, como se fosse uma maloca, que tinha no centro lá do Parque das Tribos, uma condição muito complicada, mas que contou com o voluntarismo dos próprios indígenas, que são formados na área de saúde, eram eles que atendiam os outros indígenas lá, e recursos, doações de pessoas até de fora do estado, fora do Brasil, que conheceram o que estava acontecendo a partir da cobertura da mídia. Mas é isso, é a primeira vez, é inovador, é também liderado e formado por indígenas, e indígenas com uma alta capacidade e, pelo que a gente percebe da vida deles e da própria reunião que eu ouvi ontem, de uma grande responsabilidade com a população do estado do Amazonas. Eu não sei se eu sou muito sensível, às vezes acho até que não, mas em algumas falas de uma reunião tão pontual, com números, eu chego a me emocionar, porque você vê uma atenção diferenciada da gestão pública. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Emilson Munduruku, que é o coordenador da FUNAI Manaus.
O Emilson chega em reunião, às vezes, de moto. A FUNAI tem um carro. Ele chega de moto, na moto dele, em reuniões muito, às vezes, na estrada. Eu já pude presenciar isso, estava lá acompanhando reuniões dos indígenas, porque tem uma necessidade, ele só tem uma viatura, ele põe a viatura para dar atenção aos povos indígenas. A viatura que eu digo é o carro da FUNAI. Então, veja, da onde que a gente tira isso? Eu nunca vi isso na vida. Eu nunca vi, porque o que eu vejo é as pessoas se aproveitarem, né, da máquina pública para privilégios de toda ordem, de toda sorte. Eu estava na sede do governo quando o ministro Alckmin veio, o vice-presidente, e o Emilson chegou de carona, por exemplo. Eu conversei com ele: oi, tudo bem, professor Emilson? Que eu conheci antes de ser coordenador da FUNAI. Não, eu cheguei aqui, eu vou acompanhar a coletiva, e ele estava ali, junto com a imprensa, sentadinho, tomando água na fila, coordenando a FUNAI, aqui em Manaus. Sim, e com capacidade. Sim, não sim. tem, você coloca ali, eles formaram o GT justamente para que sejam decisões coletivas, falaram que toda articulação é positiva, com todos os governos, porque não tem lado político, agora é a hora de ajudar os povos indígenas, mas com a liderança dos próprios indígenas, né? Até a liderança, por exemplo, do representante do governo do Estado, que é da Fundação Estadual dos Povos Indígenas, o Sinésio, Isaac, ele tem ali o fortalecimento desse coletivo para a atuação em favor do que precisa ser feito pelos povos indígenas. E veja, a Fundação dos Povos Indígenas, ela não virou secretaria ainda e virou uma forma de captação justamente do que o governo está atrás, né? Está entendendo? Por meio, claro, isso vai ser protagonismo e organizado pelos próprios indígenas, pelo que eu percebi. Reportagem da Rose aqui na Folha, que ela citou mais cedo, do dia 27 de setembro, inclusive, traz os dados aqui. Detalhe para você: 490.854 indígenas em todo o Amazonas. Na capital, ouvinte Band News, 71.713, censo do IBGE. Agora, interessante, viu, Rose? A proposta de mudar o nome da FEI, que é a Fundação Estadual do Índio, entrou em vigor, né? Foi aprovada essa semana só, 10 meses depois. Finalmente, antes tarde que mais tarde, né? Mas eu recebi ontem também da Casa Civil a publicação que finalmente foi alterado o nome, isso é muito importante, e não é dado como favor, isso é conquista dos povos indígenas que fizeram muita pressão para isso, né? Para essa alteração aí. Bom, para finalizar, ainda vou correndo aqui com o tempo, porque é muita informação, mas enfim, a gente tem a previsão para a próxima semana da presença de uma grande comitiva do Ministério dos Povos Indígenas, da FUNAI, da própria CESAI, nos próximos dias aqui em Manaus, com a presença do Weber Itapeba, que é o secretário de Saúde Indígena do governo federal, e também da ministra Sônia Guajajara. Eles não vêm para tirar foto e para conhecer. Isso foi o que eles falaram lá na reunião, viu, gente? Não vêm para conhecer de novo e tirar foto para botar nas redes sociais. Eles já vêm, a ideia é com uma série de ações que estão necessitando os povos indígenas para este momento. Há também a previsão de que seja organizado aqui no estado do Amazonas, com a presença do governo federal, um grande comitê de crise para a estiagem, com a participação e liderança da Defesa Civil Nacional. E aí esse GT que trata sobre a crise para os povos indígenas vai integrar esse coletivo maior. Mas, como disse a Giene, pela primeira vez levando, né, para o nível central a atenção e o que está acontecendo com os povos indígenas em todo o estado. Bom, por fim, eu quero colocar para vocês o nome das pessoas que estão fazendo parte, os órgãos que estão fazendo parte desse grupo de trabalho de crise voltado para a situação de vulnerabilidade social dos indígenas. O Gessinaldo Saterê, que é representante do MPI. O Gessinaldo é o secretário de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas no MPI. Claro que ele trata do contexto nacional da condição dos povos indígenas, mas aqui no Amazonas ele é tratado como uma espécie de vice-ministro, vamos colocar assim, sabe? Porque é uma liderança muito importante e com muito espaço realmente de credibilidade de ação junto à ministra Sônia Guajajara, pelo que eu pude perceber. Bom, aí tem o secretário da FEI, o Sinésio Isaac, tem a FUNAI Brasília, tem a CR Manaus, o Emilson Munduruku, a CESAI Brasília, que é o próprio Weber Itapeba, e o DICEI Manaus, o André Mura, e o DICEI Rio Negro, que é a Marisa Gabriela. Também estava presente ontem lá na reunião. Ela está representando, evidentemente, o Luiz Brazão, que a gente já entrevistou aqui na Rádio Difusora. E aí, gente, só para finalizar, uma informação assim que já é conhecida de todo mundo.
O Gessinaldo Saterelli tem uma longa história no movimento indígena, um dos principais articuladores do movimento da Amazônia, na COIAB, fundador da APIB, né, da Articulação dos Povos Indígenas, que hoje tem a sua ex-representante no Ministério dos Povos Indígenas. Então, ele é um nome daqui do estado do Amazonas que faz parte, né, dessa história de resistência e de ganhar espaço dos povos indígenas. Mas ele também ficou muito famoso por um ato quando Bolsonaro era deputado federal. Numa reunião lá na Câmara dos Deputados, o Bolsonaro, para variar, passou a falar uma série de desinformações e ofensas contra os povos indígenas da Raposa Serra do Sol, aqui de Roraima. O Gessinaldo não aguentou aquela ofensa, pegou um copo d'água e jogou na cara do Bolsonaro. Daí em diante, naquele momento, sofreu todas as consequências daquele ato, enfim, em relação ao deputado federal. Mas ele disse que não se arrepende, porque ele disse que sempre, em todo lugar, os indígenas precisam ter uma posição de honra e de respeito às suas próprias histórias. E aquilo ali já mostrava o que o Bolsonaro seria para os povos indígenas, como presidente. Muito bem, Rose, a gente estourou todos os horários, todos os tempos hoje, nessa sexta-feira, né? Dá um desconto, né, que é ao vivo. Rosiane está nos estúdios, mas agora a gente precisa encerrar. Rose. Claro, imagina, eu também tenho que correr aqui para fechar outros textos. Gente, muito obrigada. Bom final de semana para vocês. Desculpe, gente, todo esse horário ocupado hoje, a gente teve muita informação. Mas aqui, foi bom. Seja sempre bem-vinda, tá? Inclusive, falaram aqui o Paulo Barroso, bom dia. Para alegrar a Rose, o Vasco venceu e está fora da zona de rebaixamento. É isso. Exatamente isso. Estou aguardando aqui de presente Boa. a minha blusa dos camisas negras. Flamengo também, 2-0.